Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje inauguramos uma outra playlist do nosso canal, que é NASA Segunda Fase. São vídeos específicos, de matéria específica, em que eu vou trabalhar conceitos e assuntos mais complexos, mais difíceis também, e essa playlist é mais destinada à galera de específica. Se você é de não específica e você é curioso, maravilha. Mas se você é de não específica e você quer se preparar bem para o Enem, por exemplo, exame qualificatório da UERJ, esse vídeo não é para você, tá? Porque eu vou explicar o experimento de Mendelssohn-Stahl, que é um experimento mais complexo que explica como é que o processo de replicação do DNA, de que maneira eles provaram que o processo é semi-conservativo. Não vou dizer para você que não tenha caído em não específica. Caiu em não específica, mas aí é uma questão em que a galera de não específica ela tem uma possibilidade de errar. Ou seja, o índice de erro para a galera de não específica é bem maior, o índice de acerto para a galera de específica também é maior. Ou seja, a não específica normalmente erra e a específica acerta, tá? Então, eu vou para a minha tela porque a gente vai trabalhar a replicação do DNA semi-conservativo e eu vou te explicar o experimento de Mendelssohn e Stahl. Para isso, eu vou utilizar um site, você já pode, você de específica, pode até já botar no seu browser esse site que é muito legal. Todos os direitos autorais reservados para esse site, ou seja, não tenho nenhuma intenção de monetizar em cima do site, é justamente para que você possa aprender. Então, o que você vai fazer? Você vai no Google, você vai escrever Sumanas, já até apareceu aqui para mim, que eu uso ele bastante, então Sumanas. No Sumanas, logo primeiro itemzinho, Sumanas Incorporation Animation Gallery, que é isso, hein? Arrasando no inglês. Aí você entra nessa telinha. Eu hoje vou aqui para essa primeira aba, mas são várias abas com animações em cada uma delas. Eu vou aqui para o General Biology. Você percebe que tem animação de meiose e mitose, animação de respiração celular e assim sucessivamente. Mas eu quero essa animação aqui, ó, do experimento de Mendelssohn e Stahl, tá? Eu vou narrar para vocês, eu vou trabalhar com vocês, eu vou no passo a passo, vou até dar um play, porque a animação ela demora a começar a aparecer o experimento em si. É um site bem legal, só está em inglês, se por um acaso não tem a tradução no vídeo, talvez no YouTube você encontre o vídeo com tradução. Senão, você tem que se juntar com o amiguinho Translate for You, né? Aí aqui são Watson e Crick, que descobriram o DNA, e descobriram que o DNA é helicoidal, as citosinas pareiam com as guaninas e as adeninas pareiam com as timinas. Regra de Chargaff que a gente viu na aula regular, tá? Só que aí pairava uma dúvida, né, sobre o DNA. Como é que seria o processo de replicação do DNA? E havia três hipóteses para o processo de replicação do DNA. A replicação poderia ser semi-conservativa, que é o que a gente sabe que hoje é verdadeiro, é verdade, é assim. Inclusive, eu vou te mostrar o experimento que provou que é verdade. O processo poderia ser conservativo, ou o processo poderia ser dispersivo. Vamos entender a diferença entre os três, tá? Mas eu vou parar aqui o vídeo rapidamente para você poder entender a diferença dos três. Quando o processo é semi-conservativo, segundo a ideia de que o processo é semi-conservativo, as fitas de DNA elas manteriam uma das fitas exatamente originais, ou seja, uma fita é a original, e uma fita seria nova em cada fita dupla, em cada célula final. Lembra que é um DNA se duplicando, formando dois DNAs, um para cada célula final. E esses dois DNAs têm que ser iguais entre si e iguais ao original. Então, pelo processo semi-conservativo, os DNAs finais eles têm uma fita exatamente igual ao original e uma fita completamente nova, conservando metade do material genético original. Se por um acaso o processo fosse conservativo, aí a gente já teria uma célula com exatamente o material genético original, conservando completamente o material genético original, e uma fita nova completamente nova. Então a gente teria um DNA novo e um DNA antigo. E se o processo fosse dispersivo, a gente teria uma mistura aleatória de fitas originais, de partes de fita de bases originais e parte de bases novas, tá? O experimento do Mendelssohn e Stahl provou que o processo era semi-conservativo. Eles fizeram isso trabalhando com a densidade do DNA. Para isso, eles marcaram o DNA com nitrogênio pesado e leve. Esse nitrogênio ele marcou a timina, que é a base nitrogenada, porque timina só tem no DNA. Então, se você marca a timina com o nitrogênio leve e pesado, você tem certeza absoluta de que você está trabalhando com DNA, beleza? Então, a gente vai provar que o processo é assim, que o processo é semi-conservativo. A primeira coisa que eles fizeram foi colocar DNA com nitrogênio leve num becker, DNA com nitrogênio pesado no outro, tá? Tiraram amostras dessas bactérias com DNA leve e de bactérias com DNA pesado
e colocaram esses DNAs, extraíram esses DNAs e colocaram esses DNAs, está aqui a timina, marcada com nitrogênio pesado de um lado, com nitrogênio leve do outro lado. Pegaram esses DNAs dessas bactérias, extraíram e colocaram em tubos de ensaio para centrifugação. Misturaram os dois DNAs, colocaram os dois no mesmo tubo, na verdade. Ó, misturou um com o outro. Então aqui a gente tem DNA com nitrogênio leve e pesado, misturadinho. Colocaram numa centrífuga o que seria o solvente aqui, é cloreto de césio, para manter uma densidade ali X, para você poder fazer a centrifugação. Colocaram numa centrífuga e giraram. Na hora que eles giraram, qual foi o resultado que eles obtiveram em relação ao nitrogênio leve e nitrogênio pesado que eles adicionaram? Foram percebidas depois, como resultado, duas manchas, duas marcas de aglomeração de DNA. Ou seja, não é um DNA só, né? São milhões de cópias de DNA que eles colocaram que tinham milhões de bactérias. Um DNA numa região mais para baixo, no tubo de ensaio, que equivale ao DNA com nitrogênio pesado, e uma outra mancha na região do DNA com nitrogênio leve. Então eles pensaram assim, caraca, maluco, então eu consigo olhar qual é a densidade do DNA de acordo com o nitrogênio que eu coloquei. E assim eu vou conseguir comparar os DNAs que estão reproduzindo. Então o que eles fizeram? Pegaram nitrogênio pesado, cloreto de amônio, colocaram numa solução para que as bactérias Escherichia coli reproduzissem durante 14 gerações, gerando milhões de bactérias, ou seja, incorporando totalmente ou quase completamente esse nitrogênio pesado. Aí fizeram isso, deixaram lá as bactérias reproduzindo, bonitosas, lindas, lépidas e fagueiras. Aí ele vai reproduzindo, ele está contando essa historinha. Depois que ele fez com que a bactéria reproduzisse por 14 gerações em nitrogênio pesado, eles isolaram essas bactérias e eles vão agora colocar nitrogênio leve na jogada. Olha lá. Pegaram bactérias que eles tiraram e colocaram com cloreto de amônio com nitrogênio leve. Para quê? Para que esse nitrogênio leve fosse incorporado ao material genético que estava lá naquele tubo que era completamente pesado. Então, a linhagem 0, lembra que eles separaram o primeiro tubo de ensaio do todo? A linhagem 0 é o tubo de ensaio separado que só tem nitrogênio pesado. Depois, eles fizeram as bactérias replicar uma vez, 2 vezes, 3 vezes e foram olhando o resultado da variação de densidade. E o que eles foram percebendo com essa variação de densidade? O primeiro tubo apresentou DNAs que eram completamente pesados e a faixa ficava no fundo do tubo, 100%. Depois da primeira replicação, a marca no tubo passou a ser numa região intermediária, que eles chamaram de intermediária. Ou seja, seria uma região com densidade não tão grande, alta, e nem uma baixa densidade. À medida que as replicações foram acontecendo, cada vez, primeiro que a mancha pesada na primeira replicação já desapareceu. Depois, você percebia que a mancha intermediária ia ficando cada vez mais clarinha, ou seja, a quantidade de DNA ali ia ficando cada vez menor, e a mancha na região completamente leve ficava cada vez mais escura, ou seja, com uma quantidade maior de DNA naquela área, naquela região ali do tubo de ensaio centrifugado. Aí eles tentaram juntar o nome à pessoa e começaram a comparar. Pô, se o processo fosse desse jeito, como é que deveria ser o resultado? Se o processo fosse daquele jeito, quer ver? Vamos ver porque ele vai colocar aqui do lado, ó. Tá lá. Se o processo fosse conservativo, aqui a gente vai ter que fazer só um ajustezinho. Se o processo fosse conservativo, fita original completamente pesada, geração 0. Mas aí esse DNA pesado, lembra que ele foi colocado em um meio contendo nitrogênio leve, né? Nitrogênio vermelho. Então, a gente vai formar uma fita completamente leve, ok, que são o DNA formado pelos nucleotídeos novos que estão lá no tubo de ensaio, então uma fita completamente leve, e a fita completamente pesada, que é exatamente igual às fitas originais, vai estar se repetindo no tubo de ensaio, beleza? Mas lembra que o tubo de ensaio tinha cloreto de amônio com nitrogênio leve. Então, na segunda vez que faz a replicação, você vai incorporar nitrogênio leve à fita que já é leve. Então, essa é a fita completamente original, exatamente original. Mas teria que ter uma outra toda vermelha, entendeu? Porque você não tem nitrogênio pesado ali. Você, na verdade, tem nitrogênio leve ali. Então, seriam duas fitas leves, sendo que uma é exatamente original e a outra seria exatamente ou completamente nova. E, no caso do nitrogênio pesado, a gente teria uma fita completamente pesada e a outra completamente leve, porque o nitrogênio do meio colocado foi cloreto de amônio com nitrogênio leve. Ou seja, como é que ficaria o nosso resultado? A gente teria uma mancha no fundo, no primeiro caso. No segundo caso, 50% no fundo e 50% no leve. E no terceiro, a gente teria
Não é 25% no fundo, lembra que essas 3 seriam vermelhas e 75% no leve. Mas, de qualquer maneira, não haveria nenhuma fita intermediária. Não foi isso que aconteceu. Não é conservativo. Aí, se por um acaso fosse dispersivo, se fosse dispersivo o processo, a gente teria aleatoriamente uma combinação das duas. Aí ele está mostrando que é o light and heavy DNA, light DNA, heavy DNA, e não tinha nenhum intermediário. Tá? Essa é a conclusão que a gente chegou e que eles chegaram. Se fosse dispersivo, ia ser uma mistura aleatória. Então você acabaria tendo todo mundo basicamente com a mesma densidade intermediária em todos os tubos de ensaio daí para frente. Você ia reduzindo, até ia reduzindo um pouquinho na passagem da primeira geração para a segunda, porque no meio você teria nitrogênio leve, né? Então não é um processo dispersivo, porque mais uma vez nós tivemos todas as fitas intermediárias aqui e nós tivemos uma quantidade grande de fitas leves na segunda geração que não aparece aqui, tá? Maravilha, maravilha. Agora, como é que é a última forma de replicação que eles tentaram provar e a forma verdadeira? O processo seria semi-conservativo, e vê como encaixa. Completamente pesada, colocada em meio contendo nitrogênio apenas leve. Uma fita original pesada para cada DNA final. Uma fita leve nova para cada DNA final. Todo mundo intermediário. Ok. Meio contendo apenas nitrogênio leve. Uma fita contendo a fita original azul anterior e uma fita nova leve, não é uma fita leve nova, e uma fita que tem a vermelha leve do anterior e uma vermelha completamente nova. Entendeu? A vermelha anterior, nova, ou seja, leve, e uma nova vermelha em relação à geração anterior. Então isso quer dizer que bate com o intermediário na primeira geração e bate com 50% de intermediários, que são essas duas fitas, e 50% de leves, que são essas duas fitas. Então isso quer dizer que o processo era conservativo. Alright? Entenderam como é que é o experimento de Mezzo-Soitz-Stahl? Cara, isso cai na prova colocando o experimento pedindo para você explicar. É assim que cai. Ou ele coloca no experimento, descreve o experimento e pede para você dizer, após a segunda replicação, quantas fitas completamente leves existirão. Ou quantas fitas intermediárias vão existir. E aí você tem que botar na múltipla escolha se é 50%, 75%, não é 100%. Ou seja, pede para, se for uma discursiva, ele coloca o resultado, por exemplo, esse resultado aqui, ó, da esquerda, e pede para você explicar o resultado com base no experimento de Mezzo-Soitz-Stahl. Tá? Então a gente tem que saber o experimento de Mezzo-Soitz-Stahl. Gostaram do site? Tudo bem? Gostaram da explicação? Então eu vou botar aqui embaixo novamente o site com as animações, o endereço é sumanas.com, e aí você entra nas animações, assiste de novo em inglês ou assiste minha explicação novamente. Obrigado, Sumanas. Essa é uma editora que tem animações no contexto do seu site. Ela é um site muito legal para você poder aprender e melhorar o seu aprendizado. Se você gostou do vídeo, cara, o YouTube entende que você gostou quando você dá o like, quando você comenta, se você compartilhar, indicar alguém. Então faz isso, tá? Faz isso, você vai ajudar o canal e a gente vai fazer mais vídeos como esse para você aprender biologia para sua prova, tá bom? Beijos no coração, a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais!